Bom, acho que já deu para perceber que estamos aqui reunidos, os médicos, que na sua grande maioria, nós todos prestamos serviço aqui na cidade de Ituberá e na região do Baixo Sul, e tem um motivo muito claro para a gente estar aqui hoje. Devido aos últimos acontecimentos que tem rolado aí no país e principalmente na nossa região. A gente já está cansado de ouvir sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. Coronavírus é o nome do vírus, Covid é o nome da doença. E a gente não temos ainda nenhum caso confirmado na nossa região, não é isso? Ainda não existe nenhum caso confirmado. Mas, seguro morreu de velho, a gente tem que começar a fazer alguma coisa antes de acontecer. A gente tem que se prevenir. Isso é o que é mais importante em saúde pública. Antes de mais nada, eu gostaria de falar o seguinte. Essa doença surgiu na China, numa cidadezinha chamada Wuhan. E eu gosto sempre de fazer uma imagem. A gente imagina uma pedrinha que a gente joga numa poça de água, e quando a pedrinha cai na poça de água, faz aquela onda em todas as direções. A pedrinha é o vírus, o coronavírus, e o primeiro lugar onde se jogou essa pedrinha foi nessa cidade na China. Caiu ali a pedrinha e se espalhou em todas as direções como numa poça de água. Então a gente esperava que isso acontecesse. Como é uma doença nova, completamente nova, ninguém estava preparado para receber essa doença, então por isso não existe vacina contra ela, nem existe tratamento específico contra ela. Não existe vacina contra o vírus, nem tratamento contra a doença. Então, como o vírus não anda sozinho, ele não tem perninha, é preciso que alguém pegue um vírus de um lugar e leve para outro. Essa pedrinha que você vai jogando em todas as poças que existem. Então, chegou aqui no Brasil, provavelmente através de avião ou de navio, enfim, algum transporte, e alguém transportou esse vírus da China, veio trazendo para as regiões mais próximas da China, chegou até a Itália, a Turquia, a Itália, Afeganistão e a Europa, e depois chegou aqui, na América do Sul e na América do Norte, onde hoje está, talvez, a situação mais grave, que é nos Estados Unidos. Então, a pedrinha foi lançada aqui dentro do Brasil. Foi lançada a pedrinha em São Paulo, e daí aquela onda se espalhou pelo Brasil inteiro. Então, a primeira coisa que a gente pensa, Sandra, se a gente não tem nenhum caso ainda, a onda está vindo de São Paulo para cá, e ela bate em alguns obstáculos e desvia. Mas não é se a gente vai ter a contaminação do vírus aqui, mas quando a gente vai ter essa contaminação. Quando vai chegar o vírus na nossa região? No Baixo Sul e em Ituberá especificamente. Então, não é se, é quando. Isso precisamos deixar bem claro. O vírus vai chegar na nossa região, na nossa cidade, na nossa casa. E para que isso aconteça, a gente tem que tomar, para que isso não aconteça, a gente tem que tomar algumas atitudes, algumas medidas de saúde pública para evitar que esse espalhamento se dê dessa forma. Porque, veja bem, existe aí um equívoco muito grande que está acontecendo hoje, que as pessoas acham que está se pedindo o isolamento para evitar que as pessoas fiquem doentes. Não é isso. A gente não está fazendo isolamento para evitar que as pessoas fiquem doentes. A gente está fazendo isolamento para evitar que todo mundo fique doente de uma vez só. Porque nós temos o Serviço Público de Saúde, o SUS, que às vezes até a gente fala mal, mas aí o SUS dando conta do recado. Então, o SUS está preparado para uma quantidade de pessoas doentes. Existe uma quantidade limitada de leitos de hospital, por exemplo. Existe uma quantidade muito mais limitada ainda de leitos de UTI, de respiradores, porque essa doença, os colegas podem falar isso melhor até do que eu, que sou mais novos, aquele ali, essa doença faz uma infecção respiratória muito severa, uma pneumonia muito grave, que precisa, nos casos mais graves, de internação, com ventilação assistida, e às vezes intubação. Precisa intubar o paciente, sedar ele, apagar o paciente, para colocar aquele tubo na garganta, para ele respirar através de aparelho. Então é isso que a gente está fazendo.
evitar que todo mundo adoeça de uma vez. Eu, por exemplo, gostaria de me contaminar agora. Ou então lá para setembro, outubro, quando a coisa estiver mais calma. Porque daqui a 15 dias, 20 dias, é o que está se prevendo hoje pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, daqui a 15 dias, 20 dias, vai ser a quantidade maior de contaminação no Brasil. Então, a gente imagina milhões de pessoas se contaminando, dessas milhões, milhares de pessoas em estado grave, e dessas milhares de pessoas, muitas centenas de milhares precisando de UTI, de um leito de hospital, para fazer uma internação e fazer um tratamento mais adequado. Então, a preocupação da gente é essa. Se acontecer não, quando acontecer na nossa região, o que é que nós vamos fazer para preparar o nosso serviço público? Nós não temos hospital particular. Eu, como gestor público, por exemplo, prefeito ou governador, não posso colocar uma UTI na clínica de Dr. Kleber, nem posso botar na clínica de doutora Sandra. Recurso público deverá ser investido em um equipamento público. Então, nós temos aqui na nossa região alguns equipamentos públicos, e em Ituberá nós temos o equipamento público, que é o Hospital Municipal de Ituberá, que já foi o hospital estadual, regional, voltou a ser municipal, mas, de qualquer forma, é um equipamento público de saúde, e esse equipamento está aqui na nossa mão. Então, é isso que se impõe para nós agora. Sandra, a gente vai enfrentar essa doença, Covid-19, como? Temos algum equipamento na mão? Temos. Podemos fazer? Podemos. Como vamos fazer? Estamos aqui reunidos para discutir isso. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas que estão ouvindo entendam isso. Não se trata mais de se vamos nos contaminar, mas de quando vamos nos contaminar e de que forma nós vamos enfrentar essa contaminação. Eu moro aqui, em Nilo Peçanha, eu tenho 67 anos de idade e sou profissional de saúde. Então, eu tenho duas condições de prioridade. A minha idade, eu sou um idoso, e sou um profissional de saúde que eu estou exposto o tempo todo no atendimento dos pacientes. Então, se eu tiver um problema, eu quero ser atendido perto da minha casa. Se minha neta, que mora aqui em Valença, tiver um problema, eu quero que ela seja atendida imediatamente. Se a coisa for complicada, o próprio serviço vai se encarregar de encaminhar para uma unidade mais complexa. Mas o que a gente está pensando é fazer aqui na nossa região uma unidade que possa dar um primeiro atendimento, que possa dar um primeiro conforto, primeira atenção a esses pacientes. E se for o caso de precisar de uma UTI, de uma intubação, de alguma coisa mais séria, poderá ser encaminhada para uma unidade de referência. Então, eu acho que a gente precisa parar com essa coisa, e eu falei que a gente se reuniu aqui hoje por causa dessas notícias, de achar que, vamos transformar o Ituberá num coronário, uma espécie de leprosário. Não se trata disso. Nós temos que acolher nossos doentes. Eu não sei quem vai se contaminar. Eu não sei se são seus filhos, os seus filhos, doutor Paulo, ou o doutor Kleber, que é meu amigo e é velhinho, coitadinho. Eu não sei quem é que vai se contaminar. Se for eu, que também sou um velhinho, eu quero ser atendido logo. Então, vamos parar com essa ideia de que saúde é a minha primeira, o resto que se lê em futebol clube. Nós temos que pensar em saúde pública, que significa saúde coletiva. Temos que pensar na coletividade, no que é melhor para a nossa coletividade. Então, foi essa a principal intenção nossa de nos reunir aqui. E nós temos aqui Dr. Kleber, que foi o primeiro gestor desse hospital, foi ele quem implantou o serviço aqui do Hospital de Ituberá, foi diretor do hospital há muito tempo, é um médico, talvez não, de nós aqui, o mais experiente. Temos a doutora Sandra Lorenzo, que é a atual diretora do hospital, e temos aqui o doutor Pablo, que já foi diretor do hospital também, e que tem uma experiência médico, é um cara que se preocupa com a saúde pública também. Então, nós nos reunimos aqui para que cada um de nós possa dar a sua contribuição para essa informação de que a gente pode ter um equipamento de saúde aqui, implantado aqui, e que possa servir de ajuda para nós. Não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa que possa vir nos acontecer. Então, primeiro eu gostaria de ouvir de Kleber, que foi o primeiro diretor do hospital, a sua impressão, Kleber, com relação a essas questões. Bom, boa noite para todos.
todos que estão em casa, boa noite para todos que estão em casa e para os colegas que estão aqui nos acompanhando. Na verdade, esse hospital foi implantado em nossa cidade por uma questão simples. Esse hospital foi implantado como hospital regional e foi, digamos assim, direcionado para aqui, porque a nossa cidade, ela está no centro de uma pequena região. Naquele tempo não existia hospital em Camamu, não existia hospital em Igrapiúna, não existia hospital em Itaperoá. Então, aqui seria um hospital da região, tanto que foi feito um hospital grande, um hospital que até hoje ele é amplo, ele tem muitos quartos, muitas enfermarias, em função que foi pensado uma coisa grandiosa para ele. Funcionou muito tempo como hospital regional do Estado. O Estado manteve esse hospital durante vários anos. A história desse hospital tem exatamente uns 40 anos. Quando eu cheguei aqui logo, estava em construção e nós trabalhávamos aqui em um postinho de saúde e tínhamos muita dificuldade, né? Os partos se faziam em casa, eram feitos por parteiras e as doenças infecto-contagiosas, a gente não tinha nem o que fazer muito, porque a gente não tinha nenhum leito para poder internar um paciente e observar. E olha, Bernardo, eu chegando aqui há cerca de 42 anos passado, eu tive um caso, tive a felicidade de dar esse diagnóstico. Eu tive um caso de uma criança de 6 meses, que eu achei que poderia ser, e foi, poliomielite, e que precisava ser encaminhado com urgência para o Hospital Couto Maia, que era o hospital que recebia esse tipo de paciente. Naquele tempo não tinha um leito de hospital, não tinha ambulância, não existia secretaria de saúde, certo? Então era tudo muito difícil, né? E eu sei que eu me recordo que eu saí do postinho que a gente trabalhava e fui direto procurar o, digamos, prefeito da época e falar: olha, eu estou precisando de um carro, que eu tenho uma criança para ser encaminhada urgente e eu estou suspeitando que essa criança possa ser poliomielite, que era paralisia infantil, e conseguimos encaminhar. Essa pessoa conseguiu salvar, ficou, lógico, com sequelas, mas pelas dificuldades. Então, esse hospital, quando ele foi implantado pensando na região. Eu fui o primeiro diretor e nós recebíamos pacientes de Igrapiúna, de Camamu, de Nilo Peçanha, entendeu? Os partos vinham para cá. Então, nós começamos a prestar o serviço regional. Agora, o grande beneficiado desse hospital foi o povo de Ituberá. Por quê? Pela proximidade, né? Todo mundo saía caminhando e vinha para cá. Já o pessoal de Igrapiúna tinha que conseguir um carro. Não existia as ambulâncias que hoje qualquer prefeitura tem. Então, esse hospital, ele é central, é um hospital que foi pensado regional e que ele começou, a vocação dele foi de servir para uma população regional. Logo depois apareceu hospitais em outras cidades, como Igrapiúna mesmo tem seu hospital hoje, e cada um hoje se vira. Resultado disso tudo é que o hospital virou municipal. Quando acontece um caso desse grave, que o Brasil todo, que nós todos estamos muito preocupados, porque é um vírus novo, é um vírus que nós, como médicos, nós temos pouco conhecimento sobre ele. Essa vacina vai demorar de sair, porque a gente tem que pesquisar, não sai de uma hora para outra, e cada dia que passa surge uma informação nova, um fato novo, a gente está aprendendo. Então, o que a gente sabe hoje, o que eu posso falar hoje, o que vocês em casa têm que saber, é que todos nós vamos ter o coronavírus. Eu vou ter, você em casa vai ter, todos nós vamos ser contaminados. Agora, 80% das pessoas vão ser contaminadas e não vai acontecer nada. Vai passar despercebido. O prefeito Neto da nossa capital está fazendo
digamos assim, blitz, para fazer testes que ele conseguiu lá, uns testes rápidos, e para carros que vai passando assim, para um carro, a pessoa está lá dirigindo, isso aconteceu, e fez já 70 e poucos testes ontem na capital, e já foi detectado 4 carros, não estão sentindo nada. Então, eu posso falar isso sem nenhuma dúvida. Bernardo disse que nós não temos casos nenhum, nós temos casos sim. Em Tuberá nós temos casos sim, agora não está diagnosticado, e muita gente está bem. Inclusive, entre nós aqui, nós que somos profissionais de saúde, nós podemos estar contaminados. Quando o consórcio de prefeituras da nossa região, liderada pelo prefeito de Igrapiúna, pensou na possibilidade de se criar uma estrutura para receber os pacientes da nossa região, quando eu soube disso, eu achei uma ideia muito boa, porque quando eu precisar, Bernardo disse aqui o seguinte, tomara que eu precise logo, porque se eu precisar hoje, eu vou encontrar vaga, mas se eu precisar daqui 1 mês, 2, pode ser que esteja tudo cheio. Então a gente vai ter aqui, gente, a ideia é que se crie no nosso município 4 UTIs, então nós vamos ser socorridos. A situação é tão grave que é assim, hoje eu estou bem, eu amanhã começo a aparecer sintomas de falta de ar, e depois da manhã, se eu não estiver entubado, ventilado, em condições da minha recuperação, porque eu vou ter uma pneumonia muito grave, eu vou estar morto. E talvez a minha família não vai ter nem o direito de me sepultar, porque eu passei a ser uma pessoa perigosa em termos de contágio. Então é por isso que está se pensando em criar, está recebendo isso, e eu posso falar para a população dessa cidade, que eu moro aqui há 44 anos, e que eu sou médico daqui durante esses anos todos, que não é uma coisa ruim a gente ter uma estrutura. Lógico que não vai ter um acesso normal, vai ser regulado. Paciente de Camamu para vir para cá, vai ter que passar pelo posto de saúde lá e vai ter que ter um diagnóstico primário. Um diagnóstico primário. Esse diagnóstico, quando vê se precisa vir, ele já chega aqui na ambulância, o hospital, que a doutora Sandra vai falar sobre a situação do hospital atual, não vai usar a estrutura normal, não. Não vai chegar pela emergência, não. Vai ter uma entrada separada, vai ter um acesso separado, deverá ter cerca de 20 leitos, vai ter 4 leitos ou 4 opções de fazer ventilação, 4 esquemas de pacientes graves, muito graves, certo? Porque esse primeiro socorro, essa primeira condição, nós vamos ter aqui. Então a gente tem que botar a mão para o céu, se isso for viável, porque isso é um custo muito alto. As prefeituras têm que buscar dinheiro com seus deputados, com o governo estadual, com o seu recurso próprio, e vai ser muito dinheiro. Então, eu, como já fui gestor, eu vejo isso com uma certa dificuldade. Pode ser que nós não tenhamos recurso para o que está sendo feito, o que está se pensando, Bernardo. Mas se nós realmente conseguirmos isso, com certeza vai ser uma coisa positiva. Eu posso falar isso, eu como médico com quase 50 anos de medicina, eu posso afirmar com vocês, não tenham receio, porque a doença é uma coisa, digamos, os vírus é outra, porque na verdade nós podemos ter esse vírus e ele ser tão suave para que passar despercebido. Agora, em um ou outro vai pegar e vai pegar pesado. E eu, eu sou o mais velho de todos vocês, pois eu corro um risco muito grande, e mesmo assim eu estou trabalhando, e mesmo assim eu estou em contato com pacientes, e falo com a população de Ituberá, certo? Não adianta
ter receio, não adianta ter pânico. O que a gente tem que ter é tranquilidade. Nós, como profissionais de saúde, o dever nosso é passar essa tranquilidade para todos e confiar que essa estrutura dê certo. Se essa estrutura funcionar, doutora Sandra, a senhora que vai falar nesse instante sobre a condição do hospital, se o hospital atual ele vai ter condições de receber, os investimentos que vão ter que ser feitos, se nós tivermos condição de viabilizar isso, lógico que quem vai atuar vai ser uma equipe preparada, em urgência, em UTI, é o pessoal que está acostumado a trabalhar, digamos, em SAMU, que pega o paciente morrendo com parada, que sabe entubar um paciente, porque não é todo enfermeiro, não é todo médico que está preparado para isso, não. Nós temos que selecionar se na nossa cidade nós temos um médico preparado, senão a gente vai ter que buscar fora. Se nós temos enfermeiros preparados, senão a gente vai ter que buscar fora. É uma equipe. Muito bem, eu acho que sua palavra é super importante pelo conhecimento que as pessoas têm, o respeito que você adquiriu das pessoas, seus pacientes, que é uma clientela enorme na região toda, eu acho que tem um peso muito grande. E a gente queria também ouvir, Sandra, de você que é a atual gestora do hospital, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que está o hospital. E essa nova estrutura, como é que você já ouviu falar que pode ser arrumada, enfim, como é que isso... A gente tem que passar para a população a informação mais verdadeira possível, mais transparente possível, para que as pessoas saibam o que realmente está para acontecer. Bom, boa noite. Eu gostaria de iniciar minha fala saudando aos heróis da saúde, os nossos colegas, os nossos companheiros de equipe do Brasil e do mundo para isso. Bom, eu tenho 3 tópicos a iniciar aqui, né? 3 realidades que a gente se depara. Uma é que o vírus existe. Segundo, que a gente tem um hospital que está despreparado para receber o vírus. E terceiro, que existe uma ideia de se estruturar algo para receber isso aí. Então, o fluxo que vai acontecer. Então, se a gente tem um vírus que existe, que está matando pessoas de países do primeiro mundo, como a Itália, a Espanha, Estados Unidos, está sendo devastador lá, a gente não sabe, está morrendo mais de 1000 pessoas por dia. Por que que aqui esse vírus iria poupar a gente? Né? Tem até a brincadeira que o Dendê corre na veia, o Dendê vai salvar a gente. Não é isso que está acontecendo, a gente precisa tomar atitudes. E o que eu vejo diante dessas notícias que devassaram a nossa cidade hoje, acho que foi pior do que o vírus, né, quando chegou, é que a gente está com a vontade de estruturar para receber esse vírus, que se não estiver aqui, quando chegar, a gente possa acolher os nossos pacientes. Hoje eu tenho um hospital de pequeno porte, onde a gente tem que acolher os pacientes de uma forma que não está, de uma forma que deveria ser, né, uma forma adequada. A doença não escolhe aonde chegar, eu não vou dizer que aqui nunca vai ter um AVC, um derrame, um infarto, ele pode acontecer em qualquer lugar, e é o mesmo hospital de pequeno porte que recebe uma doença grave dessa, como o Einstein, o Albert Einstein em São Paulo, totalmente equipado, recebe um paciente também. Então, quando o vírus chega aqui, eu, como gestora, me preocupo da gente não ter essa estrutura para receber. Então, o que foi dito para a gente é que vai ser construído algo extra-hospitalar. A gente não vai fechar o nosso hospital, a gente não vai deixar de dar assistência à população, mas a gente precisa se preparar. Diante do cenário que a gente vive no mundo, cruzar os braços diante dessa realidade seria negligenciar, seria omitir socorro. Então, o que eu vejo? É assustador para a gente, é assustador para vocês que não têm conhecimento de medicina, é assustador para a gente que recebe um bombardeio de artigos, de mensagens, 24 horas, de grupos de médicos, é um plano de contenção que faz, é isolamento que manda ter, é o distanciamento social, é um pânico, é um futuro incerto, é uma destruição de uma economia.
e a gente vai chegar diante disso e vai receber uma ideia de se estruturar. Entenda que estruturar aqui não é pegar 500 mil, como está sendo dito, e colocar e achar que vai salvar a população do Baixo Sul. Não é pegar os pacientes de Camamu e mandar todos para cá com suspeita de coronavírus. Eles têm um fluxo de atendimento lá que vai continuar sendo feito. Igrapiúna também, e Tuberá também, Nilo Peçanha, Taperoá. O Baixo Sul ele vai continuar atendendo seus pacientes. Surgiu alguma suspeita de uma gravidade maior, onde o paciente precisa ser encaminhado para o internamento. Aonde internar isso? Se eu sei que eu posso transmitir pelas vias aéreas ou pelo contato a doença para Bernardo, eu não posso nem pegar em você, né, Bernardo? Não posso pegar em você, porque eu posso transmitir. Então, como é que eu vou botar um paciente que está lá na minha triagem, na minha recepção, na minha emergência, junto com aquela senhorinha que chegou ali com AVC, que é a nossa rotina do dia a dia do hospital, é pegar paciente infartado, paciente com AVC, crianças com pneumonia. Aonde eu vou alocar? Eu vou deixar as pessoas morrerem em casa? Eu vou deixar as pessoas desassistidas? O que a gente está pensando é nisso, é preparar para receber. Vai ser a forma ideal? Não é, aqui não é um hospital campanha. O hospital campanha está sendo pensado na Bahia, lá na Fonte Nova. Está sendo recrutado os médicos do Brasil inteiro. A gente teve que fazer o cadastro obrigatório, não só nós médicos, mas como vários profissionais, inclusive os veterinários foram chamados, educadores físicos foram obrigatoriamente. E médicos que já estão no fator de risco, talvez tenham que voltar ativa para ajudar. A gente não sabe o que está por vir. Então, a intenção é essa, é criar um fluxo extra-hospitalar para que esses pacientes com suspeita de alguma síndrome respiratória, síndrome gripal, tenham uma assistência fora do hospital e não tenham contato com os pacientes que estão lá dentro do hospital de Tuberá. A gente não vai abrigar as pessoas aqui, a gente vai dar o socorro e vai regular para os hospitais centrais, Otávio Mangabeira, a UTI do Instituto Couto Maia, que no momento, como o Bernardo disse, ele quer se infectar agora, porque lá tem 2 pacientes internados. Mas o que a gente recebe de mensagens, hoje o cenário em Salvador mudou. Já teve 2 diagnósticos hoje no Hospital das Clínicas de paciente que estava apenas com dor de garganta. Então, a gente precisa se preparar, porque o vírus vai chegar e a gente quer ter uma assistência, a gente quer montar a equipe, e a equipe que eu tenho lá hoje no hospital, ela não vai entrar em contato com esses pacientes. Eu não posso colocar em risco a equipe de lá, nem os pacientes de lá. A equipe que vai dar assistência a esses pacientes, eles vão estar preparados, eles vão estar treinados, eles vão estar paramentados, eles vão estar com a roupa adequada para coletar o teste, para diagnosticar, para ver se aquele paciente precisa introduzir a medicação, precisa ir para casa ou não. Todo um fluxo de orientação. Hoje, o que a gente vê de ação da prefeitura antes a gente se reuniu, né, Kleber estava presente, a gente se reuniu com toda a equipe da atenção básica para ver o que a gente ia fazer com esses pacientes suspeitos. Isso quando iniciou logo a epidemia aqui na cidade, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Vai manter em casa? A gente baixou o decreto, as pessoas fizeram o lockdown, fizeram o distanciamento social, não foi isolamento. Isolamento é quando o paciente tem a doença lado de todo mundo, é quando o médico ele está cuidando do paciente e se contamina também, ele precisa ser isolado. Então, a gente tem que, na verdade, cuidar dessas pessoas, porque já pensou se a equipe toda é contaminada, quem vai cuidar do pessoal de Tuberá? Quem vai cuidar, Pablo, da sua gestante? Quem vai fazer os partos das crianças que estão para nascer? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. A gente está pedindo a vocês que mantenham-se distanciados da rua, mantenham-se em casa, não é isolamento, vocês estão em casa guardados, vocês estão protegidos, mas foi dito para ser feito as máscaras de proteção, ela não protege totalmente, mas ela evita, ela já dá uma barreira contra o vírus, ela tem que ser mudada, lavada, trocada, mas está faltando EPI para nós que estamos expostos aos vírus. Então, não adianta você estar comprando a máscara N95, a PFF2
e deixar a gente sem proteção. A gente vai levar o vírus para vocês na rua, a gente vai se contaminar, a gente vai morrer, a gente não vai ter o que fazer. Então, é assustador para vocês, mas imagine que eu também moro aqui em Tuberá, eu tenho filhos pequenos, eu também tenho medo, tenho uma mãe idosa também em casa, eu preciso proteger todo mundo. Eu tô arriscando a minha vida. Então, a gente está pedindo a vocês um pouco de compreensão, não é pânico, é atitude, é bem diferente do que está rolando esse pânico. Vamos entender, vamos compreender a intenção do Baixo Sul, do consórcio, dos prefeitos, com relação a isso, certo? Vou passar minha palavra para Pablo, para Bernardo, então, complementar aí um pouco. Não, eu queria apenas reforçar o que você está falando, que é muito importante. Quer dizer, se a gente tiver a sorte de ter essa unidade implantada aqui, não vai mudar muita coisa do que a gente está fazendo hoje. Ou seja, quem não tem sintoma, fica em casa. Quem tem sintoma leve, também fica em casa. Se você está com uma tossezinha, com dor de garganta, nariz escorrendo, você não precisa ir correndo para o hospital, nem deve, porque não vai ser aceito. Você fica em casa. O hospital é somente para atender os casos mais severos. É por isso que a gente precisa ter uma estrutura mais complexa para atender esses casos mais severos. Mas aí, passar a bola para o doutor Pablo, que eu quero que você me fale também um pouquinho, Pablo, sobre a sua visão como médico, sobre essas questões, né, de como isso pode refletir para a população a implantação de um serviço desse. Bom, é um prazer estar aqui ao lado de vocês. 3 médicos que eu tenho muita admiração, Dr. Kleber, Dr. Bernardo, doutora Sandra. E vocês que estão nos ouvindo, vocês têm cobrado respostas o tempo inteiro de 2 médicos nesse momento. E para a gente, às vezes, é doloroso porque a gente não tem muitas respostas. E por que nós estamos aqui hoje? Porque nós somos médicos e nos sentimos na obrigação de dar para vocês a informação, que a informação é importantíssima no combate ao coronavírus. No mês passado, no Irã, o Irã é um país do Oriente Médio, onde lá se vive em guerra, as pessoas vivem em condições subhumanas de pobreza, de sofrimento. Uma parte da população, depois que descobriu que um hospital estava sendo utilizado para tratar doentes de coronavírus, essa parte da população correu para o hospital e tocou fogo no hospital. Isso aconteceu por conta do pânico. E quando nós médicos percebemos que o embrião de informações equivocadas começa a querer brotar no solo da nossa cidade, aqui no nosso quintal, aqui nesse local que nós trabalhamos dia após dia, a gente tem que tomar a dianteira e realmente nós temos que chamar um pouco a responsabilidade e dizer que não é bem assim. Dizer que as coisas têm que seguir o rumo traçado por profissionais da área. Dizer que tem técnicos, tem gestores, tem secretários de saúde, tem epidemiologistas, tem infectologistas que estão por trás disso tudo, com muita bagagem e com muito conhecimento. E eles estão apontando para a gente um norte, uma luz. Claro que, às vezes, essa luz ela se apaga. Às vezes, em relação ao Covid, às vezes a gente não tem as respostas que a gente gostaria de ter. E temos medo também. Mas essa desinformação, ela pode fazer tanto mal contra o Covid. Essa iniciativa é uma iniciativa que é muito importante e que vai trazer a principal arma para combater a mortalidade por Covid-19. Que arma é essa? São os hospitais equipados. No mundo inteiro, na Alemanha, por exemplo, lá eles conseguiram diminuir a taxa de mortalidade porque eles têm hospitais bem equipados. E aqui a gente vislumbra agora uma possibilidade de termos o nosso hospital, aqui da nossa cidade, podendo se equipar melhor para dar condições mais dignas e condições médicas mais satisfatórias de combater
essa infecção. O Hospital Ituberá, ele assume, sempre teve esse protagonismo. Historicamente, ele assumiu um papel protagonista no Baixo Sul. E não tenham dúvidas, esse hospital vai ser buscado, vai ser procurado caso as coisas piorem. Vai ser buscado por toda a região. E já que isso é uma realidade, já que ele vai ser procurado, que ele seja procurado em condições apropriadas, de atender a população local e a externa. E, para isso, está se desenhando todo um fluxo de atendimento, que esse fluxo de atendimento acontece lá no posto, na atenção básica, na atenção primária, ou no hospital municipal, que não seja o daqui. Para aí sim, o paciente ser atendido sem que haja uma disseminação do vírus. Porque, nesse momento, a estratégia de saúde pública não é evitar que as pessoas adoeçam. Como bem disse o Dr. Bernardo, é evitar que as pessoas adoeçam ao mesmo tempo. Uma coisa, Sandra, que eu quero mencionar também, é que essa estrutura, esses aparelhos, eles continuarão aqui com o hospital. E que a gente tem certeza que essa pandemia vai passar. Vai passar. Deixará marcas, cicatrizes, deixará, sim, mas deixará um legado positivo. E um dos legados positivos que a gente espera ter é sair dessa pandemia com um hospital mais bem equipado, para poder atender a sua mãe, que teve um AVC, a minha mãe, que adoeceu de diabetes, o nosso filho, que teve uma crise de asma, a sua mulher, que está para ter neném. E isso vai continuar para sempre. O Covid vai acabar, mas o mundo tem que seguir e a gente espera que siga da melhor forma possível e contem sempre, eu acho que com a gente, com o ombro da gente, não é, doutor Kleber? O seu, que a população conta há 44 anos, do meu tio Bernardo também, de Sandra também, que nos procurem, a gente vai tentar dar respostas quando a gente tiver, quando a gente não tiver, a gente vai compartilhar as dúvidas com vocês, mas cuidado com essa gama de informações de internet, de redes sociais. Eu acredito que muitas pessoas criam esses movimentos, não é por maldade, é por desconhecimento mesmo, sabe? Mas isso, às vezes, traz tanto prejuízo, como eu disse, como a própria infecção pelo coronavírus. Obrigado por me deixarem fazer parte aqui desse grupo, desse grupo de discussão. Obrigado pela atenção de vocês aqui conosco. Muito bem. Kleber, tem mais alguma coisa para observar? Ou Sandra? Tem perguntas também? Eu só queria falar que, como o Bernardo disse aí, né, sobre os casos que possam surgir e que, de repente, né, a gente tem que direcionar ele para um determinado local, que, apesar de, em Ituberá, nós não termos nenhum caso confirmado, mas eu tenho um caso de um paciente que está em casa e que altamente suspeito pelo histórico, por onde o paciente passou, por ser um paciente cardiopata e pelos contatos que ele teve. Está bem, está compensado, mas eu estou preocupado. Por quê? Porque se a qualquer hora esse paciente complicar, a gente tem que botar num carro e mandar urgente e ele vai viajar um bocado. E não tem ferry-boat. Pois é. E não tem ferry-boat, ele, de repente, ele pode não conseguir chegar onde ele precisaria chegar. Então, por isso é que a gente fala que se a gente tiver essa estrutura aqui na cidade, vai nos ajudar. Porque a gente pensa que a gente não vai precisar disso. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa conta, não, você não pode vir para aqui de forma nenhuma. Aí eu falei, e se você precisar, você vai para onde? Eu tenho meu plano de saúde, eu vou para Salvador. Eu falei, olha, você pode chegar lá
e pode não chegar. E também você pode chegar lá e não encontrar vaga. Seu plano de saúde, não, que você paga ele há tanto tempo, não vai te garantir uma vaga para que você seja socorrido. E na sua cidade, se a gente tiver essa condição, nós vamos te socorrer em melhores condições. Então, é isso que a população tem que conscientizar. Todos nós vamos ter o coronavírus, todos nós vamos ter o contato e algum de nós vai sofrer e algum de nós, infelizmente, vai ter final trágico. Então, o que é que a gente quer é diminuir isso. E nós, como médicos, nós que temos essa missão, Bernardo, de socorrer, de repente nós vamos precisar ser socorridos. E aí, o que é que a gente vai? Eu tenho um plano de saúde muito bom, mas será que eu vou conseguir chegar lá? Em 5 pessoas da minha idade que realmente complicar, um vai morrer. E se eu estiver nesse meio, certo? Então é por isso que a gente tem que se preocupar e é por isso que a gente tem que falar com vocês em casa que acolhem, que recebam isso da melhor forma possível. A nossa finalidade, nós pelo conhecimento que a gente tem em saúde, é orientar. E a orientação é essa que vocês estão vendo aí, que a televisão está explicando, tudo bem, mas cuidar da nossa cidade, a obrigação é nossa. Nós que temos que cuidar da nossa cidade. E nós estamos aqui para falar que para Ituberá vai ser positivo se a gente conseguir montar essa estrutura aqui na nossa cidade e o que Pablo disse, e o legado que ela vai ficar, porque daqui a um ano acabou isso tudo e nós vamos estar estruturados para outras patologias. Uma coisa dramática também que a gente tem que lembrar é que cada paciente que precisa ser internado leva geralmente 3 semanas ocupando um leito no hospital, né? Em torno de 20 e poucos dias. Então, se um leito ficar ocupado com um paciente, ninguém mais pode ocupar aquele leito durante 20 dias. Então, são 3 semanas. Se ele tiver 3 leitos, só vai poder atender 3 pessoas. Se tiver 4 leitos, 4 pessoas. Então, se a gente adoecer um hoje, 3 hoje, para ocupar esses leitos, esses 3, e outro daqui a um mês, esses leitos vão estar desocupados para poder atender. Agora, se 10, 20, 30, 50 adoecerem hoje, não vai ter leito, somente a não ser para 3. Então, isso tem que botar na cabeça, que é por isso que a gente está pedindo esse distanciamento social, que Sandra começou a explicar aqui. Isolamento é para quem está doente, é uma coisa. Quarentena é para quem teve contato com um doente, fica de quarentena. Agora, quem não tem nada, como nós aqui, ficamos em distanciamento social para evitar essa contaminação. Porque esse vírus tem uma característica muito diferente dos outros, que a gente já conhece. É a facilidade que ele tem de se replicar, e de se multiplicar, e de se transmitir de uma pessoa para outra. O primeiro lugar que ele vai é para a garganta da gente. Então ele pode ficar na minha garganta vários dias, sem eu sentir nada. E eu estou falando aqui, ninguém está vendo, mas está caindo gotinhas de saliva minha aqui em cima da mesa, e depois vai ter que ser limpa, completamente limpa. Esse microfone está completamente contaminado. Quando a gente fala, a gente tosse, a gente espirra, a gente elimina essas gotículas. Então, bota a ideia na cabeça, o vírus não anda sozinho. É alguém que tem que levar ele para outro lugar. Então, se ele está na minha garganta, ele vai sair da minha garganta para a garganta de alguém. Como pode ser? Caindo uma gotinha aqui, você passou a mão aqui, e daqui a pouco... Sabe quantas vezes a gente passa a mão no rosto por hora? Cerca de 30 vezes. A gente não percebe, mas nós passamos em torno de 30 vezes a mão no rosto por hora. Então, toda hora a gente está passando a mão no rosto. O ideal seria que cada vez que a gente fosse passar a mão no rosto, antes a gente lavasse a mão. É impossível, ninguém se lembra disso. Então, é por isso que é preciso ter todo o cuidado do mundo. Usar máscara para evitar que essas gotículas... Eu estou com minha máscara, viu? Eu tirei a máscara aqui antes de começar a live, porque eu estou com um distanciamento aqui razoável já desse povo, que é altamente contaminável. Entendeu? Então, isso é muito importante ficar frisado bem. A contaminação é muito rápida. Lembre daquela imagem novamente da pedrinha que cai na água. Cai a pedrinha aqui e aquela onda se espalha rapidamente em todas as direções. Então, é assim que vai funcionar a coisa.
vai ser rápido e vai espalhar rápido. Não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, quando teve aqui um surto de cólera. Surto é diferente de epidemia, que é diferente de pandemia. Surto é quando acontece vários casos em um determinado curto período de tempo. Então, aqui em Ituberá teve um surto de cólera, que foi uma tragédia. Teve que vir, eu me lembro que eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado, eu vim para aqui para montar aquelas camas, que tinha um buraco embaixo da cama, para poder a pessoa fazer cocô e as fezes saírem direto. E foi uma tragédia, mas Ituberá se uniu naquela época. Se uniu de uma forma, foi uma coisa espetacular. Nós trabalhávamos noite e dia aqui e conseguimos conter o surto. Ele não se espalhou, ele não passou para outras cidades. Então é isso que a gente tem que fazer também, enfrentar esse, já não é mais surto, nem epidemia, é uma pandemia, que significa uma contaminação no mundo inteiro. Então o mundo inteiro já está contaminado. Não somos nós que temos dendê na veia que vamos ficar imunes a esse vírus. Doutor Bernardo, eu quero dar uma resposta para um amigo que me perguntou sobre se o local do hospital, esse local onde se instalaria esse centro de tratamento do Covid, se as pessoas que estão próximas, que moram ao redor, não seriam contaminadas. Isso está no imaginário popular de qualquer forma, sabe? Que o vírus vai... É como se o hospital ele ficasse liberando o vírus por uma chaminé e... Não é assim, não é assim. Lá no Hospital da Bahia, que fica na Pituba, ele não aumentou o nível de pessoas infectadas na Pituba. O Hospital Espanhol, que vai ser um centro de tratamento, que fica na Barra, ele não vai aumentar o nível de infecção das pessoas que moram na Barra. Como o Hospital de Ituberá não vai aumentar o nível de infecção das pessoas que moram em Ituberá, nem quem é vizinho de muro. Isso é meu caso, por exemplo, eu que moro vizinho do Hospital de Ituberá, isso não acontece. Certo? Não existe essa liberação de vírus pelo ar que vai andar quilômetros e vai contaminar. Isso é uma ideia que a gente traz, é uma ideia equivocada, mas não é assim que funciona. Então, assim, eu quero... Se tranquilizem, tá bom? O vírus, como bem disse o Dr. Bernardo, ele é transmitido através de pessoas, tá bom? Eu vou responder aqui a uma pergunta que chegou para mim. Por que o Hospital de Ituberá foi o escolhido, né? Na verdade, para quem não conhece a estrutura, o fundo do hospital tem uma área ampla, digamos assim, um campo, onde pode ser feito um fluxo fechado, né? Sem contato com os pacientes que vêm para frente do hospital, né? Seria uma área extra-hospitalar, que teria uma ala de isolamento para o internamento, caso fosse necessário. Mas aí muitas pessoas podem se questionar, a gente não tem uma estrutura para dar assistência hoje, como é que vai querer referenciar outras pessoas da região para ser uma referência no Covid? Isso vai ser criado, não é o que a gente tem hoje, vai ser estruturado para justamente depois ficar esse legado para algo que a gente já precisa para as patologias atuais. Não será algo que a gente vai abrigar lá dentro de como está, certo? Mas entre o hospital de Camamu, Nilo e Grapiúna, foi visto que a estrutura física daqui é uma estrutura que é mais adequada. Não foi escolhido pela prefeita. Foi uma decisão entre alguns gestores da região que viram que a estrutura daqui era mais adequada. E, diante disso, foi passado por uma vistoria, e a gente aqui não tá mais numa situação de tentar punir, de notificar, a gente está para unir, para ajudar, é o que a gente está aqui, entre nós médicos, a gente está unidos por uma causa comum, né? A CESAB veio à Secretaria de Saúde do Estado para visualizar o que poderia ajudar, o que poderia ajustar, e eles mesmos nos orientaram, estão nos orientando quanto a esse fluxo, né? Vieram bem tranquilos, vão disponibilizar o que for preciso, né? Mas, de antemão, a gente ainda não tem nada feito, é uma pretensão, nós estamos colocando mão em um projeto, nós não estamos de mãos atadas, nós estamos tentando esclarecer vocês que está tendo atitudes, né? E como a gente pode ver, eu queria até pedir à imprensa que viesse aqui para frente das câmeras, para eu parabenizar a imprensa aqui,
que eles estão dando exemplo, eles estão de máscara, coisa que a gente não vê a população na rua de máscara. Né? Eles estão aqui, a gente que não está dando exemplo aqui agora, né? Mas eles estão aqui de máscara. E aí eu queria pedir uma pausazinha aqui para ver se estou com a máscara, estou vendo que foi tudo costurada, foi feita aqui, para ensinar vocês. Eu queria que vocês pegassem um paninho, um pano de prato em casa, para ensinar a fazer a máscara. Tem diversos tutoriais. A gente vai pegar, me deram aqui uma fralda. A gente vai dobrar a fralda. Dobra simples, fechou a fralda, pega elástico de cabelo, elástico de dinheiro, coloca de um lado. Lavados. Coloca do outro. Ficou parecendo um bombom. Vai fechar de um lado, fecha do outro, junta aqui. E está feita a máscara para a gente sair na rua. Me ajuda aqui, Renato? Não. Então, não tem desculpa para não usar a máscara, tá? As máscaras especiais, essa que o Bernardo está usando, é para nós, profissionais de saúde, ou para quem está contaminado com Covid. Não é para vocês comprarem, porque está faltando EPI no mundo todo. E não vai ser para a gente que vai ter de sobra, tá? Então, eu quero que vocês se protejam, protejam o próximo. É uma atitude de amor ao próximo, de consciência coletiva. Façam suas máscaras, saiam na rua protegidos, distanciados, nada de tumulto em frente de caixa econômica, em frente de banco, na lotérica. Vamos ter horários, nós já tomamos algumas medidas dentro do hospital, já estamos pedindo para as pessoas não irem com sintomas gripais. Os postos de saúde estão todos funcionando, eles vão receber orientações, tem orientação na internet, para quem quiser, acessem, vejam que não é para ir para o hospital. Por que não é para ir para o hospital? Se eu estou doente, por que eu não vou para o hospital? Porque lá você vai passar a doença para um e para outro, você pode se salvar, mas o velhinho, o idoso, o cardiopata, o hipertenso, pode não se salvar. E essa pessoa que pode não se salvar pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, certo? Queria agradecer aqui a oportunidade do convite, né? E vou passar minha palavra novamente para o Bernardo. Eu queria reforçar somente essa questão da escolha de Ituberá, porque para avisar o seguinte, o SUS ele tem uma estrutura hierarquizada. A porta de entrada de todo o serviço de saúde pública são os postinhos de saúde, o PSF. É a porta de entrada. Então, qualquer problema que você tem que procurar essas unidades. Elas vão referenciar para as unidades mais complexas. E Ituberá, eu me lembro que eu participei disso, idealizou o SUS, a gente fez no estado da Bahia alguns sistemas que chamávamos de módulo assistencial, que era um grupo de municípios onde a gente podia estruturar um serviço melhor em determinado município central para atender os outros municípios vizinhos. Então, Ituberá, naquela época, foi escolhido como centro de um desses módulos assistenciais, que aqui no Baixo Sul seria Valença, Ituberá e Camaú, que na época eram os únicos 3 municípios que tinham o hospital. Então, Ituberá, geograficamente, também tem essa questão, ele é mais centralizado. Eu gostaria muito que fosse em Nilo Peçanha essa estrutura, que está pertinho de mim. Gostaria muito. Então, como o Kleber falou, a gente tem que se sentir feliz se tiver essa estrutura para a gente aqui na nossa região. Então, como já está terminando o nosso tempo, eu vou transferir a palavra para o nosso decano, porque sempre é o mais velho que termina, né? Ele disse que eu fazia a abertura e a fechadura, mas, na verdade, quem tem que fazer a fechadura é o mais velhinho. Por favor, doutor Kleber. Pois é, meu amigo Bernardo. Eu, na semana passada, eu fiz 70 anos, são 7 décadas. Dessas 7 décadas, eu tenho quase 5 aqui em Ituberá. Então, eu faço já no final do ano 47 anos de médico. E desses 47 anos, 45 eu passei aqui. Então, eu quero falar para a população o compromisso, primeiro meu, e eu tenho certeza dos meus colegas
que nós vamos estar ao lado de vocês. Eu poderia estar recolhido em casa, porque eu, além de ter a minha idade, eu sou hipertenso, eu já tenho algumas dificuldades em saúde. Mas, quando eu vim para essa cidade, o pensamento meu foi de dedicar os meus melhores anos, e eu acho que eu ainda continuo tendo esses melhores anos. Por quê? Porque eu sou saudável, sou lúcido, ainda tenho uma inteligência razoável, então eu acho que eu ainda posso dar muito para essa cidade. E quando eu falo isso, é para animar os mais jovens, que não é Bernardo, os mais jovens é o quê? Doutor Pablo, doutora Sandra, meu filho Kleber, certo? E os outros colegas mais jovens que não estão aqui, para animar que nós não podemos estar recuados. Nós vamos estar ao lado de vocês, ao lado da população que precisa da gente. Seremos soldados. Essa é a nossa missão. Eu consegui ser médico de todo mundo nessa cidade, independente de facção partidária e de facção política. Consegui ser médico quando eu fui político, quando eu exerci cargo de político, eu consegui ser médico dos adversários políticos meus. Então é importante que eu fale isso hoje. Não se trata de lado político, não se trata de escolha política, não se trata de nada. Se trata do nosso compromisso que nós temos, que nós tivemos, quando nós recebemos aquele diploma lá na Faculdade de Medicina. Então, meus amigos, população da nossa cidade, contem com a gente, vai ser difícil, vamos ter perdas, vamos ter dificuldades, mas vamos manter firmes, porque só assim nós vamos conseguir ter bons resultados. Só assim, não podemos misturar nada, não merecemos misturar nada. Precisamos de estar de mãos dadas, porque só assim seremos mais fortes. Nós médicos, pessoal de saúde, enfermeiros, técnicos, o pessoal de toda a área de saúde, fisioterapeuta, dentista, todos estamos juntos, porque é uma luta de todos nós. Vamos estar juntos, estamos abertos para tirar dúvida, para conversar, e precisamos passar isso para vocês. Tranquilidade, calma, não precisam ficar desesperados, porque vamos conseguir superar, como já superamos outra. A doença que mais matou, já se passaram 100 anos, foi a gripe espanhola, que matou 100 e tantos milhões de pessoas no século passado. Essa não vai ser uma coisa assim tão grave. É porque hoje tem televisão, tem a mídia, se fala muito, mas não vai ser tão grave, não. Então, eu preciso falar isso com vocês, que é preciso que vocês entendam, que nós médicos estamos aqui assumindo um compromisso com a população, de estarmos ao lado de todos vocês. É isso aí, eu como o mais velho, que Bernardo disse, o decano, certo? E falo isso com um orgulho muito grande, mas muito grande mesmo, certo? Estou nativa, estou produzindo, e é isso que a gente precisa. Deus nos ajude, que nós vamos vencer. Muito obrigado.